Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. O tema de hoje é a história da evolução. Hoje nós vamos abordar evidências da evolução, Lamarck, a refutação que Lamarck teve, vamos falar de Charles Darwin, vamos falar de seleção natural, embriologia comparada. Gostou dos temas? Então se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para a aula. Vamos começar por essa bela imagem aqui dos colaboradores, dos principais colaboradores para a evolução. Aqui nós temos um deles, tá? O Georges-Louis Leclerc. Aqui nós temos o Georges Cuvier, nós temos William Smith, nós temos James Hunt, Charles Lyell, e os dois mais famosos, que é o Lamarck e o Darwin. O Darwin é o mais famoso, claro, é o bem mais recente também, mas devemos também dar uma grande importância aí para Lamarck, apesar de tudo, no seu livro que ele escreveu, né, Filosofia da Zoologia, por exemplo, e aí acaba dizendo assim, não, ele errou aqui e ali, mas tentando errar que se acerta, e o Charles Darwin, toda vez que a gente mais aprofunda, mais a gente dá razão para ele, tá? Charles Robert Darwin, por exemplo, o nome completo desse famoso, desse cara que vamos abordar aqui hoje. Ok, sem mimimi, vamos direto ao ponto, tá? Então, história da evolução. Evolução significa mudança. A ideia evolucionista ela é bem recente. O que prevalecia até o final do século XVIII era que os organismos eram em números fixos e imutáveis, ou seja, o fixismo. Fixismo, por exemplo, criacionismo, é uma ideia de que um ser superior cria os organismos e eles não vão mudar mais. Não tem nenhuma mudança, não se tem uma evolução, não se tem uma adaptação. É aquilo que fixou, deixou ali, ele não vai mudar. Mesmo que os anos passam, os milhões de anos passam, os bilhões de anos passam, mas vai ficar, tá? Aí a gente já entra aqui na questão da evolução, da evidência da evolução, tá? O Jean-Baptiste Lamarck, ele nasceu em 1744 e morreu em 1829, tá? Quando ele morreu, o Darwin era um rapagote ainda, tinha seus 20 anos, tá? Então, ele é um dos primeiros aí mais conceituados nesse ramo da evolução. Ele combatia as ideias do criacionismo, do fixismo da época, tá? Ele já tinha essa ideia de que não era bem assim. Os organismos vão desenvolver determinados órgãos de acordo com sua necessidade de sobrevivência, ou seja, eu preciso sobreviver em tal região, então eu vou. Então esse é um dos, vamos colocar assim, um dos erros que Lamarck acaba cometendo aqui quando ele coloca que o organismo é que vai criar esse meio para viver ali, não o ambiente que vai selecionar aquilo que é necessário, tá? Aqui a gente coloca como o pescoço das girafas. As de pescoço longo são descendentes das de pescoço curto. Por qual motivo? Lamarck disse o seguinte, vamos entender. Lamarck disse que, como houve um estudo sobre a vegetação, havia uma vegetação rasteira, por exemplo, e ela desapareceu, que hoje nós temos aí, como, por exemplo, a questão do petróleo. Então, essa vegetação ela desapareceu e surgiu posteriormente uma vegetação alta. E aí ele vai falar assim, mas como a girafa ela teve essa evolução? Bom, Lamarck disse que ela, à medida que ela foi esticando o pescoço dela foi ficando grande, por exemplo. E essa característica foi passando aos seus descendentes. Então, isso ele aplicou na questão do uso e desuso. Aquilo que eu vou usando vai se evoluindo. Aquilo que eu não uso vai se
atrofiando, por exemplo. Seria mais ou menos como se eu fosse para a academia, fizesse bastante musculação mesmo, ficasse bombadão mesmo, e aí meus filhos nascessem já, então seria mais ou menos essa ideia, tá? Então, Lamarck pregava muito essa questão dessa evolução por a questão do uso e desuso, tá? Ele aplica muito a questão da evolução ativa, tá? Aquela questão de usou, por exemplo, determinado músculo, determinado órgão, ele vai evoluir. Não usou, ele vai se atrofiar, tá? E isso era passado aos seus descendentes, tá? Só que ele encontra uma barreira, uma refutação. Essa refutação aqui foi pelo biólogo alemão Weizmann, que nasceu em 1868 e morreu em 1876. Ele fez o seguinte: bom, então, Lamarck, eu vou fazer algo aqui para tentar saber se você está certo ou não. E o Weizmann, ele cortou a cauda de vários ratos durante várias gerações. Quando falo em várias gerações, foram vários anos. Ele pegava os ratinhos, cortava a cauda dele e deixava eles se reproduzir. Reproduzia, nascia filho, pegava desses filhos, cortava a cauda, deixava reproduzir. E foi fazendo isso aí durante várias gerações. E o que acontecia é que os filhotes continuavam a nascer com cauda. Então, essa ideia de que a lei do uso e desuso funcionava não foi vigorada. Então, houve essa refutação aqui pelo biólogo alemão Weizmann, tá? E a teoria de Charles Robert Darwin. Darwin nasceu um pouco bem mais tarde do que Lamarck, já nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele escreveu um livro, A Origem das Espécies, ok? E ele foi convidado por outro grande estudioso. Darwin estava estudando em uma região e o Alfred Wallace estava estudando em outra região, longe, por exemplo. E o que acontece é o seguinte, imagina aqui que o Wallace tinha muita grana, então ele pega aí, vamos dizer assim, um navio e aí faz um convite para o Darwin. Darwin, vamos dar uma volta ao mundo e vamos fazer uma experiência na prática, a questão da evolução. Tá? E aí o Darwin e o Alfred Wallace, por exemplo, pega o navio, o HMS Beagle, significa pesquisa, e sai da Inglaterra em 1831 e vão dar a volta ao mundo, tá? E aí nessa volta é uma volta de 5 anos aproximadamente, tá? Não chegou a durar 5 certinho, mas foi aproximadamente isso. E aí vão coletando dados. Todo lugar que chega eles vão parando e vão coletando e tudo que eles vê de interessante nesse ramo de evolução, tá? Então, após a coleta dos dados, ele admitiu que as transformações que ocorriam com as espécies eram alterações das espécies já existentes, mas ele não conhecia as causas, tá? Darwin, ele disse assim, bom, existem espécies e essas espécies elas vão se alterando, mas eu não sei como é que essa alteração dá, tá? Por isso que vem a importância de você estudar a questão do neodarwinismo, que aí entra a parte da genética, e aí você, opa, eu entendi aqui. Não é que você vai abandonar a questão da evolução de Darwin e vai para neodarwinismo. Não, você vai ter Darwin mais, vamos colocar assim, mais a genética. Aí você acaba dizendo, bom, agora eu entendi a evolução, tá? Darwin, ele teve uma compreensão melhor quando ele acabou estudando as publicações de Thomas Malthus sobre populações. E o que dizia essas publicações de Thomas Malthus? Ele dizia o seguinte, olha, a população ela tem um crescimento geométrico, ou seja, digamos que hoje em uma determinada região
a gente tem lá 100 mil pessoas. Daqui 10 anos nós vamos ter 200 mil pessoas. Ou então a quantidade de pessoas que aumentou nessa região, tá? Só que o que acontece aqui é que os alimentos vai ter um crescimento aritmético. Então, a gente vai ter o quê? Diminuição na quantidade de produção de alimento. Aumenta a quantidade de pessoas, diminui a quantidade de alimento. Então, isso aqui a gente já começa a ter uma briga por alimento. O alimento começa a subir, por exemplo, alguns vão começar a morrer com fome, por exemplo, e etc. Tá? A gente, o Brasil hoje, ele produz alimento para cerca de 1 bilhão de pessoas se alimentar. Hoje no planeta tem em torno de 8 bilhões de pessoas, por exemplo, e o Brasil, só o Brasil, produz alimento suficiente para 1 bilhão de pessoas se alimentar. Mas daqui a 50 anos, 100 anos, esses 8 bilhões aí já, digamos que dobraram, por exemplo. Então, esse dobro. Quais são os outros países que vão produzir alimentos suficientes para essas pessoas? Então, a gente começa a ter um crescimento geométrico de pessoas e um crescimento aritmético de pessoas, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai ter muita competição, ok? Aqui tem a rota do Darwin e do Alfred Wallace, por exemplo, saíram aqui da Europa em 1831, e aí eles, a bordo do navio Beagle, e aí eles vêm aqui para a América do Sul, aqui passa no Rio de Janeiro, Bahia, por exemplo, inclusive ele ficou meses ali mais ou menos na região ali do Rio de Janeiro, na região ali da Gávea, por exemplo, se eu não me engano, Aterro do Flamengo, alguns vai falar mais ou menos que ele ficou alguns meses coletando material. Daqui ele desce aqui para a região aqui da Argentina e ele sobe, e aí ele vai para as Ilhas Galápagos. Nas Ilhas Galápagos é que ele vai encontrar algo fantástico, que aí ele começa a observar o bico dos tentilhões, por exemplo. Ele chega numa ilha, ele fala, opa, esse aqui é um tentilhão. Só que o bico desse aqui é duro. Ele chega em outra ilha, opa, o bico desse aqui é grande. Chega em outra ilha, o bico desse aqui é pequeno. Em outra ilha, o bico desse aqui é mole. E ele, opa, mas é da mesma espécie, por que essa mudança? Então, e aí ele vai coletando e ele começa a observar também a questão das tartarugas gigantes, dos animais que vivem na ilha Galápagos, tá? Então, ele começa a ficar impressionante. Gente, é de arrepiar. É uma coisa fantástica quando a gente estuda, por exemplo, essa questão de evolução, que a gente começa a entender. Aí você pode dizer assim, professor, mas acreditar em evolução deixa de acreditar em Deus. Não, eu acredito em Deus e Deus permite a evolução, Deus permite essas mudanças. É fantástico você compreender isso, tá? É Ele que permite. Então, é importante que você não seja abalado com sua fé. Que você não deixe se abalar por sua fé, por você estar acreditando nessa evolução, nessa mudança. As bactérias, as superbactérias que são criadas em laboratório também, mas nos hospitais, por exemplo, os vírus, por exemplo, essa mudança que acontece com os vírus, com bactérias, com outros micro-organismos, por exemplo, é uma mutação, por exemplo, claro que Darwin não falou dessa mutação. O neodarwinismo é que vem falar dessa questão de genética, mas é uma questão de evolução, por exemplo. Ok? Aí depois ele volta, e aí ele vai aqui para a África, e vai até, vamos dizer assim, na Austrália, um pouco mais adiante ali, e aí ele acaba voltando para a Europa com toda essa bagagem, com todos esses materiais coletados, aí por volta de 1836, mais ou menos, tá? O que diz Lamarck e o que diz Darwin? Nessa parte aqui, vamos entender, para você que chegou na prova lá, você fala, meu Deus, e agora quem é aqui? É Darwin ou é Lamarck? É Lamarck ou é Darwin? Porque vai ser sempre os dois, tá? Vai ser sempre os dois nessa guerra aí. Você precisa de compreender, tá? Lamarck dizia o seguinte, o pescoço da girafa cresce devido ao uso e esforço que faziam para alcançar os brotos que estavam nas alturas.
E essa característica era passada aos descendentes, ou seja, esticando o pescoço e ela ia crescendo. Quando nasciam os filhotinhos da girafa, já nasciam com o pescoço já comprido, ok? A lei do uso e desuso, ou seja, aquilo que não deixou, aquilo que usou, cresceu, aquilo que não usou, atrofiou. Já Darwin diz o seguinte, não é que ele citou exatamente as girafas, mas de uma forma pedagógica, fica mais fácil de você entender. Lamarck, ele deixa a entender e fica melhor para a gente passar para vocês, alunos. Existia, eu vou colocar aqui, vamos dizer assim, 2 grupos de girafa. Uma que já tinha um pescoço comprido e outra que tinha um pescoço curto. Pescoço comprido, pescoço curto, tá? As de pescoço comprido, o que acontece? Quando a vegetação rasteira acabou, naturalmente ela passou a se alimentar da vegetação alta. Sobreviveram. As de pescoço curto desapareceram, foram eliminadas, tá? Aqui entra algo importante, a seleção natural, tá? Então, ele entendia que havia 2 espécies de girafas, uma de pescoço curto e outra de pescoço longo. Com o fim da vegetação rasteira, de pescoço curto morreram devido não ter essa adaptação para se alimentar da vegetação alta. Já as de pescoço longo sobreviveram e perpetuaram, ou seja, passaram a sua característica adiante. Aí a gente entra aqui na questão de adaptação e seleção natural, tá, alunos? Adaptação e seleção natural. Então, o ambiente, ele seleciona os organismos mais adaptados. Então, é como se cada país tem um técnico para montar a sua seleção. Ele pelo menos, ele para selecionar os melhores jogadores e montar uma seleção, os melhores. Então, o ambiente também, ele procura selecionar aquilo que está mais apto a sobreviver e mantém. Ele não sabia explicar na época, mas hoje sabemos que isso ocorre por meio das mutações do código genético. Mutação do código genético, aí eu indico para você depois assistir a aula aqui da questão do código genético, você vai entender como é que acontece essa mutação. E aí, no caso, nós temos a mutação que ela pode ser prejudicial, mas nós temos, na maioria das vezes, a mutação que ela vai ganhar, vamos dizer assim, força, tá? Não seria essa palavra, mas força. Aqui nós temos como exemplo as mariposas das espécies Biston betulária, por exemplo, que são as mariposas claras, e as Biston carbonaria, que são mariposas escuras, lá na cidade de Manchester, da Inglaterra, antes da industrialização no século XIX. O que acontece é o seguinte, olha aqui nós temos 2 espécies do mesmo gênero, mas temos 2 espécies aqui de mariposa. Uma clara e outra escura. O que acontece é o seguinte, quando começou a industrialização, começa-se a soltar fuligens e as árvores começam a ficar, vamos dizer assim, cheias de fuligem, escura. Então, essas mariposas brancas, por exemplo, essas mariposas claras, elas eram fáceis de ser vistas. E aí elas eram fáceis de ser predadas, por exemplo. Já as mariposas escuras, elas se camuflavam. E logo elas não eram vistas pelos predadores. Então elas sobreviviam e perpetuavam e seus filhos e continuavam a ter seus filhotes. Então as claras foram desaparecendo por esse motivo e as escuras foram se sobrepondo. Então isso aqui é uma seleção natural que é feita. Lamarck não falava disso. Ele falava que
na verdade, seria o organismo que ia fazendo essa busca, por exemplo, tá? E é o meio ambiente que vai dizendo, opa, quem é que pode? Não é a questão de ser forte e ser fraco, é a questão de adaptação, tá? Eu coloquei aqui também a questão da pata dos coelhos. Digamos que a gente tem aí coelho de patas bem forte. Então, quando vem a presa, ele foge. Você sabe que o coelho corre muito. Então, ele consegue fugir. Então, se ele consegue fugir, ele não vai ser capturado. Com isso, a chance dele se reproduzir é maior e ter filhotes também com patas fortes também. Já os que têm as patas fraquinhas, é uma presa muito fácil. Então, a presa vai correr atrás dele, o predador vai correr atrás dele e vai capturar. Então, a chance dele ser pego é muito grande. Tá? Então, a gente vai ter o que? Os de patas fortes se sobressaindo, enquanto os de pata fraca desaparecendo. Tá? E o que é uma adaptação? Adaptação é uma característica que facilita a sobrevivência e a reprodução de um organismo em determinado ambiente. Quais são as evidências da evolução? Bom, a gente tem várias evidências da evolução. Hoje em dia a evolução não é mais, quando fala só em teoria da evolução, mas é só uma teoria, tal. Não, gente. Quando fala em teoria da evolução, e o termo é esse mesmo, mas tem evidências aí de sobra para você acreditar em evolução. A questão aí dos dentes cisos, por exemplo, é uma evolução, porque a gente não precisa dele para nada. Canso de falar nas minhas aulas, ele não serve para mastigar, triturar, cortar, nada. Então, é uma questão de seleção, tá? Então, a gente tem evidências dos fósseis. Aqui nós temos um fóssil, por exemplo. Ora, em qualquer lugar praticamente é encontrado fósseis, e isso não tem como ninguém negar. Dizer assim, não, é mentira. Se você for no Museu de Zoologia, por exemplo, você vai encontrar fósseis aí e não tem como você dizer que não é. Então, são as evidências para você ver. Então, o que são evidências fósseis? São vestígios deixados por seres vivos nas profundezas de mares, oceanos, lagos ou vales. Isso aí a questão de milhares de anos, por exemplo, a datação carbono 14, por exemplo. Se você vai para a região de Pernambuco, você vai encontrar. Se você vai na região da Serra Capivara, você vai encontrar, por exemplo, lá. Você pode andar lá no museu, por exemplo, do Americano, do Museu da Ciência da Natureza, por exemplo, que você vai ver lá, você vai ter lá os fósseis lá, entre aspas, vivo, para você dizer, pronto, a evolução está aqui. Outra coisa, a evidência é a anatomia comparada, tá? Comparar a anatomia, tá? É um estudo mais técnico, é um estudo mais profundo, mas a gente precisa de compreender, tá? Aí tem a questão dos órgãos homólogos e os órgãos análogos, tá? Diferença de um para o outro. Órgãos homólogos, tá? Vamos ler aqui o textinho e a gente vai compreender. Então, o que são órgãos homólogos? São aqueles que apresentam a mesma origem embrionária, ou seja, vem do mesmo lugarzinho, tá? Tem o mesmo lugarzinho lá, se surgiu aquele bracinho, por exemplo. E semelhanças anatômicas, ou seja, na anatomia é praticamente igual, mas diferentes funções, ou seja, o que é que meu braço serve? O que é que o braço de vamos dizer assim, a pata dianteira de um cavalo, de um gato, de um cachorro, por exemplo, a asa de um morcego, por exemplo, de uma baleia, por exemplo. Então, para que tem essas funções? Então, a origem é a mesma, mas a função é diferente. Serve para nadar, serve para andar, serve para segurar alguma coisa. Então, é isso que eu estou falando, a função. Tá? Então, entenda, a origem é a mesma, mas a função é diferente. Então, aqui, nós temos aqui esses exemplos aqui, da pata dianteira do gato, do cachorro, do cavalo, por exemplo, dos nossos braços, por exemplo, aí do morcego, por exemplo, da baleia. Tá? Então, isso é órgãos homólogos. A origem é a mesma, mas a função não tem nada a ver. Tá? Agora, quando a gente fala de órgãos análogos, o que acontece é o seguinte, tem uma diferença lá dos órgãos homólogos.
tem origem embrionária e estrutura diferente, ou seja, não tem nada a ver de onde surgiu ali, da origem, não tem nada a ver, mas a função é a mesma, por exemplo. Aqui nós temos a questão da asa do inseto, a asa do inseto e a asa de uma ave. Para que a asa do inseto serve? Para que a asa da ave serve? Para voar, professor. Muito bem. Mas a origem embrionária não tem nada a ver, tá? Então, a origem embrionária é diferente, mas a função é a mesma. Órgãos análogos, tá? Ainda seguindo com as evidências, órgãos vestigiais. São órgãos atrofiados, logo não desempenham função nenhuma no organismo. Exemplo, apêndice vermiforme. Isso aqui é o nosso intestino grosso. Aqui nós temos o colo ascendente, transverso descendente, o sigmoide, o reto e o ânus, tá? Mas aqui nós temos algo interessante. Aqui nós temos esse apêndice vermiforme aqui, por exemplo. É ele que causa apendicite. Quando, vamos dizer, ele vai juntando aí resto de fezes, bactérias, por exemplo, e ele vai inflamando, por exemplo. E vai chegar uma hora e às vezes chega uma hora que a dor é tão grande que você tem que correr para o hospital e fazer uma cirurgia às pressas, senão você morre. Mas por que eu tenho esse está destacado de verdinho ali? Porque é um órgão atrofiado da questão da evolução. Em outros animais tem a função de servir na digestão, e nós não serve para nada, tá, gente? Então, certamente ao longo dos anos aí, os nossos bisnetos, tataranetos, ou tataranetos dos nossos tataranetos, não vão ter problema com apendicite, porque não vão ter esse órgão, porque ele não serve para nada em nós. Mas nos animais, sim. É um vestígio da nossa origem que nós temos. Lembrando, nós não viemos do macaco, tá? Se a gente pegar aqui é um ancestral, aqui surgiram, vamos dizer, o macaco, e aqui surgiu o homem. Nós temos a mesma origem. Quando a gente fala de genética, a gente tem o parentesco aqui dos primatas, por exemplo. Mas, vamos dizer assim, aqui não é macaco. Aqui sim, aqui é o ser humano, mas nós não viemos do macaco, ok? Quando alguém está falando que nós viemos do macaco, está cometendo um erro grave, tá? Ok? Então, isso aqui é bom que tem esse entendimento. Nós não viemos do macaco. A própria ciência não vai dizer, você veio do macaco, veio do chimpanzé, veio do gorila. Não é, a ciência não fala isso. Nós viemos de um ancestral comum, tá? Ok? E, por último, aqui a embriologia comparada, ou seja, comparar os embriãozinhos, tá? O Ernest Haeckel, em 1870, ele realizou o estudo de embriologia comparada e estabeleceu a biogenética, algo bem recente, tá? Onde no processo de desenvolvimento embrionário, os organismos passam por fases que repetem estágios adultos de seus ancestrais. Vejam só, esse entendimento do Ernest, por exemplo, é um entendimento errôneo, por exemplo. Já no século XIX, o von Baer, por exemplo, estabeleceu a regra que diz que os estágios iniciais de desenvolvimento embrionário de um animal são como estágios jovens de desenvolvimento embrionário de seus ancestrais. Está ligado a um ancestral comum, ok? Então, isso aqui é o que vai provar a questão da nossa ancestralidade a um ser comum, tá? Se nós pegarmos, tá? Isso aqui, gente, se você pegar os embriõezinhos nessa fase aqui, de peixe, de salamandra, de tartaruga, galinha, coelho, homem e outros, tá? Qual a diferença? Se não tivesse o nome aqui, você saberia dizer se era de peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho do homem? Não. Se não tivesse o nome ali, você não saberia dizer de quem é. Mas veja só, olha o embriãozinho de um ser humano aqui, olha o embriãozinho de um peixe, olha o embriãozinho de uma tartaruga, a mesma coisa. Agora, quando esse estágio de
quando esses estágios de dias vão passando, aí é claro que vai tendo essas modificações, vai perdendo cauda, vai ganhando cauda, vai desenvolvendo, por exemplo, aí asas, vai desenvolvendo aí nadadeira, por exemplo, vai desenvolvendo o braço, vai desenvolvendo outros órgãos, vai se modificando, a questão aí do tamanho do cérebro, etc, etc. Tudo vai modificando, como vocês podem observar que nós temos 3 estágios. Desculpa. Nós temos aqui o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. Então, percebam que no estágio 1 aqui, esses seres vivos aqui são todos iguais. Embriologicamente são idênticos, tá? Quando a gente vai para o estágio 2, a gente já começa a notar uma pequena diferença. Já no estágio 3, aí sim, a gente já tem uma diferença já grande. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.